E aí, galera, começando aqui mais um episódio do Musicast. Eu sou o Daniel, aluno do curso de música e apresentador do Musicast. No programa Trocando Ideias de hoje, vamos conversar com Luiz Neto, egresso do curso de Psicologia da UFC Sobral. Vamos conversar sobre o seu projeto de pesquisa do seu trabalho de conclusão de curso, intitulado Música, Cultura e Resistência: Aprendizagem musical como forma de transformação social. Luiz, bem-vindo e muito obrigado por estar participando do Musicast hoje. Agora eu gostaria que você se apresentasse, comentando um pouco sobre sua atuação profissional, trajetória acadêmica e tal. Beleza. Bom, vamos lá. Meu nome é Luiz, sou psicólogo de formação, né? Me formei aí na Universidade Federal Campus de Sobral. Minha trajetória acadêmica, entrei em 2013 até em 2014 eu já estava pesquisando sobre música, né? Sobre essas manifestações culturais, movimentos sociais ligados, né, à música, principalmente ali o movimento hip hop. Então foi por essa linha de pesquisa de arte, né, arte de rua, essa arte urbana que eu fui me debruçando ao longo da graduação. Né? O meu mestrado foi em saúde da família e eu, né, já estava participando, por exemplo, de forma direta e indireta do Slam da Quintura, que é um movimento de poesia marginal em Sobral, e aí eu percebi que ali fazia saúde também, se promovia saúde. Daí a ideia também de adentrar esse espaço do Slam da Quintura como pesquisador também, né? E minha especialização em avaliação psicológica, né? Fiz a especialização também em Sobral, na FLF, e meu campo de pesquisa lá foi sobre saúde mental ligado a universitários do curso de psicologia. Mas essa trajetória acadêmica, ela diz muito do que eu sou, né? Do sou fruto de políticas públicas, né? Desde, sei lá, Fome Zero, Bolsa Família, essas coisas todas, e pela linha, né, de música muito forte, né? De periferia, de identificação com esse movimento, né, de resistência. Então não teria como fugir, né, nas minhas linhas de pesquisa, minha trajetória, né, minha trajetória aí acadêmica, não tem como. É mais ou menos isso aí, eu acho que deu para situar um pouco da minha trajetória, assim. Show, perfeito. Na sua apresentação, você já comentou um pouco sobre como você se interessou por esse tema, né? Você poderia comentar um pouco mais sobre como você, os motivos pelos quais você se interessou por esse tema? O que eu pesquiso, o que eu estudo, né, os espaços que eu estou inserido, por exemplo, aqui em Biapina, né, a gente tem um Sarau Resistência JV, né, que é um movimento cultural, e a gente tem muita parceria, né? Pelo menos no início foi, depois a pandemia complicou mais, mas muita parceria com a galera do Slam da Quintura e de Sobral. Como eu falei, não tem como, pelo menos para mim, pesquisar, estudar, né, a partir da linha do desejo, né, aí levando em consideração a psicanálise, se não perpassar pela minha história. Então, eu necessito pesquisar sobre isso, eu necessito falar sobre isso, porque é uma questão que envolve a minha vida, né? Então, desde épocas de criança, adolescência, ali, a música estava muito presente, principalmente essas músicas, né, que envolviam movimentos sociais, por exemplo, movimento hip hop, samba, o rock, né? Estavam bem presentes assim na minha vida, desde da Barra do Ceará, lá em Fortaleza, quando a gente estava lá por lá, quando eu e minha mãe, no caso, minha mãe era empregada doméstica, então, né, a gente passava muito tempo também, finais de semana, na casa da prima dela, e eu sempre escutava uma batida repetida e a galera rimando em cima, e eu achava aquela coisa genial, tipo, eu achava muito massa, né? Tinha um
lance que era um beat, né, que eu fui descobrir anos depois que era o beat do Racionais, né, que era o Homem na Estrada. Isso tem até no TCC, né, tem acho que na apresentação, é na introdução do TCC, que tem falando um pouco dessa minha trajetória. E ficou aquilo na minha cabeça e eu entrei na graduação de psicologia meu estranho, porque é uma graduação bem embranquecida, né? Poucas vezes se estudava essas coisas, não tinha. Então, eu ficava pensando, pô, se eu for estudar movimento, se eu for estudar música, será que eu vou ser psicólogo mesmo? Um psicólogo estuda música? Então, ficava aquela coisa meu, meu estranha, né? Pelo menos inicialmente. Depois a gente foi aprofundando, foi vendo que a psicologia é bem mais ampla. Então, minha trajetória em relação a movimentos sociais é porque perpassa a minha vida, perpassa a minha história, perpassa as políticas públicas que eu estava inserido, né, as pobrezas, as desigualdades, as formas de exclusão, e eu me encontrei pela via da cultura, pela via dos movimentos, uma forma de me expressar, né? E por que não pesquisar sobre isso se é o que me move, de fato? Então, não tinha como. Eu necessitei pesquisar, não é à toa que o TCC aí deu quase 200 páginas, a minha dissertação deu quase 300, então é muita demanda de fala, de escrita, então não tinha como, né? Outra coisa, pesquisar sobre outra coisa. Eu tenho que pesquisar sobre aquilo que me move, né? O meu desejo. O meu desejo é estudar música, é estudar movimento cultural, processos de resistência. Você escreve no seu trabalho que o espaço cultural muitas vezes é um campo de luta em condições assimétricas entre dominantes e dominados. Você poderia explanar um pouco mais essa ideia para a gente? Beleza. Bom, aí é uma pegada bem Bourdieu, né? O Bourdieu, que é um autor que eu utilizo bastante no TCC, na monografia, e ele fala que nós estamos imersos a campos de luta. Esses campos de luta são entre dominantes e dominados. Existe uma classe social que domina os meios de comunicação, que domina os meios de cultura, as verdades propriamente ditas, e existe os dominados, né, que são aqueles que têm duas alternativas, segundo Bourdieu. Ou aderir a essa boa vontade cultural, no sentido de que, bom, se é colocado para mim que o certo é isso, que o bonito é isso, eu aceitar e ponto, e vou buscar, tentar alcançar, né, essas coisas que dizem para mim. E aí ele colocou, existe outra alternativa. A outra alternativa seria resistir a essa ideia imposta de que, né, existe uma verdade, existe uma estética, existe um tipo de música, por exemplo, que é melhor, que é cultura, outro tipo de música, que está ligado a outras situações, a outros contextos não são, né? E isso faz parte, por exemplo, de um processo de luta dentro dos campos, os campos de luta que o Bourdieu fala. E ele fala das lutas de classificações, que aí é uma pegada bem de Marx mesmo. O Marx fala sobre luta de classes, e aí o Bourdieu, né, vai e fala sobre as lutas de classificações, que são justamente isso. Tudo na nossa vida é vinculado a uma classificação. A música tem uma classificação, o movimento hip hop tem uma classificação, o movimento erudito, né, da música clássica tem uma classificação. E isso é colocado a nível consciente e inconsciente de que é certo e errado, né? Então, por exemplo, a música clássica é entendida como aquela música rebuscada, erudita, né, tida como de classe, né? Já o movimento hip hop, o periférico, o funk, são movimentos culturais ali que muitas vezes colocam em pauta algo mais cru, né, direto, sem rodeios, então não tem aquele requinte, né, por exemplo, de como a música clássica proporciona, talvez, aí, mas isso é colocado de forma classificatória. Existe uma classe dominante que diz o que é música de verdade e diz o que não é. E aí isso vai, já que eles dominam também os meios de comunicação, eles perpetuam o que é para ser escutado e o que não é, né? O que é para ser vendido e o que não é. Então, a gente está em meio a essas lutas de classificações. O Bourdieu também fala sobre o gosto, né? O gosto é uma forma de dominação. O gosto musical também é uma forma de dominação, né? Se você for pegar, por exemplo,
né, os clássicos eruditos aí da música, Beethoven, não sei, aí você vai comparar, por exemplo, com não sei, Racionais MC, Facção Central, né, você não vê essa galera na Globo, você não vê essa galera poucas vezes na rádio, nos programas de rádio, porque são acusados de fazer apologia ao crime, apologia às drogas, mas, na verdade, eles colocam em pauta, sem rodeios nenhum, né, aquilo que eles vivenciam. Né? Então, tirar esse véu, aquela coisa bonitinha da música de amor, não, cara, estão colocando à toa que um disco do Racionais é sobrevivendo no inferno, que era o que eles estavam vivendo ali na metade dos anos 90, né, o inferno, aquela constituição neoliberal ali se formando na nossa sociedade brasileira, então muita coisa problemática surgindo assim com muita força, então era o que eles estavam vivendo na periferia. Então não tem rodeios, é falar aquilo que vivencia. E isso choca, né? Isso gera um mal-estar. A sociedade brasileira ela não quer esse mal-estar, ela não quer ser responsabilizar pela desigualdade social, principalmente essa classe privilegiada. Logo são os dominantes, né, que querem ali ditar todas as nossas regras. Né? É mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui, né, te responder, mas aí tu dá um. Conseguiu. Muito bem, é isso mesmo. E eu concordo demais. O ideal seria que todas as manifestações culturais fossem igualmente respeitadas, né? Agora, eu gostaria que você comentasse sobre os aspectos relacionados à construção sócio-histórica brasileira e as diversas formas de desigualdade, pobreza e mecanismos de opressão que aparecem na relação dominante-dominado. Cara, aí é fazer um levantamento histórico, né, da nossa estrutura social, né, que está muito relacionado à nossa colonização. Então, Sim, nossa colonização foi exploratória a nível região Nordeste, por exemplo. Então, aqui tem uma massa de miscigenação negra, indígena mais forte. Né? Já, por exemplo, na região Sudeste e Sul foi colonização de povoamento. Né? Então, lá tem a galera mais embranquecida, porque povoaram lá para embranquecer mesmo, já que já era o eixo central, digamos assim, do Brasil em questão de mercado. Então, tudo isso ele vai formando as desigualdades, porque a concentração de terras, a concentração do mercado, das trocas comerciais, elas vão ficando muito apartadas. Né? Então, o Mabembe fala, eu não coloquei o Mabembe no TCC, perdão, mas porque eu ainda não tinha explorado, né, a ideia dele, mas, por exemplo, ele fala que a gente é cunhado na estrutura de política de morte, né? Então, na nossa estrutura social brasileira, as desigualdades, a pobreza, a exclusão, as formas de exclusão, sejam elas dentro de uma universidade pública, sejam elas dentro de uma escola, dentro, sei lá, das relações cotidianas ali, elas fazem parte de um projeto político, né? Um projeto político que dita as regras, que promove, que está estruturado numa relação capitalista, que diz que você pode, basta querer, por exemplo, que é uma falácia, né? A gente entra no campo da individualidade apenas, então se você consegue passar no curso de música, é porque você é mérito seu, não tem outra coisa além disso. Isso é uma falácia porque muitas pessoas não conseguem adentrar, por exemplo, a um curso de música, a um curso de psicologia na Universidade Federal, porque não tem as chances adequadas, não tem as estruturas adequadas para poder adentrar. E muitas vezes algumas pessoas conseguem estar num espaço como esse de ensino superior, mas não conseguem se manter. Então, essas formas de estrutura de uma universidade, por exemplo, elas proporcionam isso, mas é um projeto político, não é à toa. Não é à toa que você não vê, por exemplo, professores negros, quase não vê professores negros num curso de psicologia, no curso de música, no curso de engenharia. É porque eles não conseguiram? Na verdade, não. A massa, né, maior populacional brasileira era constituída de pobre e negro. Então, somos dominados, segundo Bourdieu, né? Então, se inserir nesses espaços de dominantes é realmente um furo no sistema, né? Então, são poucos.
Aí você pode perguntar, nossa, mas tem poucos, mas são as exceções, cara. As exceções que confirmam a regra que aquele espaço não é de dominados, digamos assim, mas de dominantes. Então, rola muito disso, né? Eu lembro que quando eu comecei a estudar música, né, eu perguntei para minha orientadora, será que dá para estudar música num curso como esse? É, eu estava tão meio que perdido nesse espaço que, por exemplo, eu não estava me sentindo em casa, digamos assim, porque eram tipos de estudo que não estavam atravessando a minha vida. Poxa, o psicólogo não estuda pobreza, não estuda desigualdade, não estuda movimento social. Que psicologia é essa? Eu ficava me perguntando, né? Só autores e autores mesmo, literalmente homens, que a gente estudava que eram da Europa, a gente não estudava autores brasileiros, autoras negras brasileiras, eu ficava meio assim, nossa, está faltando alguma coisa, né? E aí eu me encontrei com a minha orientadora, que não era psicóloga, ela é socióloga, e aí a gente, né, se conseguiu fazer essa trajetória e eu consegui me encontrar, né? Eu aprendi muito mais, digamos assim, sobre a vida num curso de psicologia, estudando música dentro de um laboratório de estudo da desigualdade, do que propriamente dito do curso. Porque o curso é muito embranquecido, é muito elitista. O curso de psicologia é muito elitista. Não é só na UFC Sobral, né? É nas redondezas nacionais. Historicamente, a psicologia é elitista, né? Que está baseada numa ideia europeia, né? A música, muitos dos cursos, poucos cursos assim, eles têm essa sensibilidade para uma diversidade, né? Não sei se no curso de música, por exemplo, estudam movimento hip hop, estudam movimentos coreanos, não sei, né? Por exemplo, na psicologia eu nunca vi, né? Eu estudei hip hop lá, mas depois eu nunca mais vi a galera, né, produzindo sobre isso. E aí, será que a pergunta é essa? É porque não tem? É porque ou não tem espaços adequados para que se produzam, né, formas de resistência, segundo Bourdieu, que a gente tem duas alternativas. Ou a gente resiste, ou a gente vai e aceita que o ensino de música, de psicologia é desse jeito mesmo. É esse jeito mesmo pela via do embranquecimento, pela via do elitismo, né? E aí eu fui para outra via, eu fui de resistência. A gente paga muito por isso, né? Que a gente fica meio sem saber. No mestrado, por exemplo, eu paguei muito sobre isso, um mestrado em saúde, né? Que a maioria tinha uma compreensão de saúde que eu não via como saúde, era uma saúde epidemiológica. Para mim, saúde é se relacionar, cara. Saúde é fazer uma poesia na praça, que em 3 minutos ali as pessoas possam te escutar. Isso para mim é saúde. Saúde não é só mapear a doença no corpo, essas coisas todas, não. Então eu fui contra essa ideia, né, e também sofri um pouco né, de repressão dentro do próprio mestrado. Na graduação também, né, é fato. Quando você é da resistência, quando você vai pelo caminho inverso, como diz o Baku, né, o Bakushu do Blues, contra a corrente, né, você, né, escolheu um lado, então você vai pagar por isso. Luiz, você escreve no seu trabalho que a música, como manifestação cultural, pode ser um instrumento eficiente de promoção social e cidadania ativa. Eu gostaria que você comentasse sobre essa ideia de uma cidadania ativa a partir da construção musical. No meu trabalho, cara, eu estudei, assim, três espaços, né? Eu fui dialogar com três espaços, com rappers de Sobral, né? Já estava muito alinhado a essa linha de movimento hip hop, fui pela via do ensino formal, digamos assim, né? Com curso de música, e também com professores da escola de música de Sobral. E aí eu fui por esses três caminhos, e entendendo a trajetória de cada pessoa entrevistada, entendendo a trajetória musical de cada pessoa, e isso me deu um arcabouço, né, de entendimento sobre uma realidade que era uma hipótese minha, de que a música, a música ela não é um estilo apenas, a música ela não é só um toque, não é só um ritmo, a música ela a música é política, né? A música ela movimenta, ela estrutura, ela é uma cultura, né? Então,
e ela produz, né? Ela produz algo, e esse algo não é só som, não é só, digamos assim, barulho. Não. A música, ela perpassa a história de vida de cada pessoa que foi entrevistada de uma forma que produziu, né, ou potencializou nessas pessoas, nas suas relações, uma proposta de ler a vida, de ler o mundo que está ao seu redor. Então, com a música, há um desenvolvimento que não está aliado só à questão financeira, né? Não é isso, não foi o meu propósito. Mas essa transformação, ela está ligada, por exemplo, à transformação de ver, sentir e olhar o mundo de uma forma diferente. Paulo Freire, né, colocava que antes da gente se alfabetizar, a gente tinha que aprender a ler o mundo ao nosso redor. E eu acho que a música, ela proporciona isso, né? O movimento, as relações, elas estão ali postas, dialogadas, e com a música as pessoas conseguiram, por exemplo, vivenciar de uma forma menos dolorosa, né, aquela angústia, aquela ansiedade, aquela condição conturbada de vida, e isso proporcionou, né, mudanças na vida dela, no cotidiano, transformações, né? A gente chama de micro-revoluções diárias, né, que o Foucault coloca também. Então, é nessa composição que nasce uma cidadania ativa, né? Cidadania ativa porque ela está ali de não aceitar, por exemplo, algumas coisas que perpassam a vida da maioria dos brasileiros e que é naturalizada, por exemplo, a pobreza, né? Se você não aceita a sua condição, você está proporcionando uma cidadania ativa. Porque se existem direitos, Constituição de 88 e tal, né, e eles não são garantidos, poxa, se você não tem moradia adequada, se você não tem uma escola adequada, se você não tem condições básicas adequadas, você luta por isso, você escreve sobre isso, você se relaciona a partir disso, né, provocando, eliciando ali, evocando situações de problematização desses espaços, você está exercendo uma cidadania ativa. É assim que eu percebi com a história de vida dos professores, de alguns professores, da escola de música, da UFC, né, dos cursos de música, da galera do movimento hip hop de Sobral, o rap, como é que o rap se inseria na vida dessas pessoas. Então, diz muito do que elas entendem sobre música e diz muito do que elas entendem sobre a vida. Então, exercer uma cidadania ativa é não aceitar a sua condição desigual, a sua condição de pobreza, a sua condição, inclusive, de pobreza política, porque essa pobreza ela não está ligada apenas a uma condição financeira. Pobreza política, né, aquela pobreza em que você naturaliza, né, as desigualdades, que você naturaliza os não direitos concedidos a todas as pessoas, você naturaliza, por exemplo, um morador em situação de rua, você naturaliza condições precárias de vida. Então, isso é uma pobreza política, porque você não sabe dos seus direitos, você não sabe, né, ou até sabe, mas não de uma forma mais esclarecida, você não luta por isso, e é uma questão estrutural. É importante entender que aquela galera, aquelas pessoas que não lutam pelos seus direitos, não é porque elas não querem, né? A estrutura, lembra que eu falei anteriormente da necropolítica, né? Uma política de morte. Essa estrutura política, né, de morte, ela proporciona uma morte física, mas também uma morte simbólica. Essa morte simbólica em que as pessoas estão imersas nesses espaços de desigualdade, exclusão e pobreza, e elas não conseguem entender que é errado, cara, que não está certo ali aquela situação. Elas passam a entender que, olha, é o coitadismo, aquela coisa toda, é estrutural, é psíquico, né? Então, não é pela via individual, mas sim pela via da estrutura que a gente deve compreender, né, as coisas. Mas é mais nesse sentido mesmo, tá? Show. É, eu gostaria que você comentasse sobre as percepções dos entrevistados da sua pesquisa sobre a aprendizagem musical e sua importância no desenvolvimento de um empoderamento. Pronto. Aí entra também a questão, né, aliada à cidadania ativa, porque empoderamento, diferente do que a mídia vende, empoderamento não se faz sozinho, né?
de jeito nenhum. Se faz na coletividade. Então, por exemplo, no meu processo de pesquisa, a gente entendeu que o empoderamento proposto lá, ela foi aliado a grupos, a escolas, a grupos de igreja de música, a grupos de faculdade, grupos, né, musicais, bandas, rappers com movimento cultural de música. Então, esse empoderamento dentro de uma aprendizagem musical, ele faz parte de um processo coletivo. Né? Só acontece mudança, só acontece uma cidadania ativa, só acontece um processo de transformação através da aprendizagem musical, se for de forma coletiva, cara. Não tem essa de mudança sozinho, não. Ninguém muda sozinho, não. A gente precisa se relacionar com os outros. O Emicida usava aquela frase, aquele termo, né, aquela filosofia africana, né, Ubuntu, né, que é eu sou porque nós somos. Então, só existe eu porque existe um nós, né? Então, a constituição de vida psíquica, social, cultural, política, ela se dá na relação. Então, ela só acontece mesmo, né? Por exemplo, uma aprendizagem musical como forma de transformação social, ela só de fato acontece porque existem pessoas ali coletivamente produzindo isso, né? Dialogando sobre isso. É, quebrando, né, essa ideia de pobreza política, não aceitando essa imposição de música adequada e música que não é, de cultura que é de fato e cultura que não é. Não, a gente tem cultura, a gente proporciona nossos espaços, inclusive de saúde, inclusive de cidadania ativa, mesmo que vocês não aceitem, mesmo que o sistema diga assim, isso daí não é música, isso aí não é movimento, isso aí é vagabundo, isso aí é perrapado, é gente que não quer nada com a vida. Poxa, mas estão lá fazendo a música, estão lá proporcionando espaços de cultura, estão lá proporcionando atividades, né, diálogos, saúde. Né, e isso faz parte, sim, da cidadania ativa, isso faz parte, sim, da transformação social, que vem também com a aprendizagem musical. Eu gostaria agora que você comentasse sobre o processo metodológico da sua pesquisa e se você enfrentou dificuldades no seu projeto de pesquisa. Bom, o percurso metodológico, ele foi baseado dentro de uma perspectiva de entrevista, né, a entrevista narrativa, semi-estruturada, né, dentro de 3 espaços, como eu tinha falado anteriormente, dentro de movimentos hip hop, né, em Sobral, alguns rappers, professores do curso de música e professores da escola de música de Sobral. Então foram esses 3 espaços em que se deram, por exemplo, as entrevistas, né. Alguns foram marcados na própria universidade, né? Outros foram mesmo na própria casa da pessoa e assim foi, né? A própria universidade, a própria escola de música e assim a gente foi trilhando esse processo. A dificuldade, às vezes, que existiu mesmo foi de horários, né? De conseguir ali conciliar as coisas, né? Do trabalho da galera, das minhas coisas da faculdade. A gente estava na reta final do curso, então muita coisa, mas se desenrolou muito bem, né? Teve entrevistas mais curtas, de 20, 25 minutos, mas também teve entrevistas bem mais longas, de 1 hora e meia, 2 horas, né? E a gente, né, sempre indo pela via do desejo, pô, se a pessoa quer falar sobre, que fale, né? Não sou eu que vou impedir. A gente direcionava, sim, a entrevista, mas existiam espaços, né, que a pessoa poderia falar sobre. Isso foi importante, né, para o entendimento sobre essa ideia, né, de música, essa ideia de aprendizagem musical, essa ideia de transformação, né. Aí diante disso, a análise, por exemplo, a análise ela foi de poesias, né, por exemplo, foi de música, né, foi da própria entrevista utilizando, por exemplo, a análise discursiva, que é uma parte de análise que eu gosto bastante, né, ali com a Orlandi, com o próprio Foucault, com o Bakhtin, então são autores que eu uso muito, né, uso no mestrado, uso para a vida mesmo, né, uso agora com os meus orientandos, orientandas, né, na graduação que eu dou aula, então
faz parte aí desse processo de análise, pela linguagem, né, o que está por trás daquela frase, o que está por trás daquela situação. Por exemplo, existiu uma entrevista lá de uma pessoa que, pronto, o meu pai chegava bêbado ou eu via pessoas, eu ouvia vozes que pediam para que eu cometesse suicídio, mas aí eu tentava colocar isso no papel, a minha dor no papel, escrevendo sobre essa situação, né? E é uma forma aí meio que de sublimação da dor, né? E que a gente entende que essa arte ela é produzida pelo desejo, né? E também assim está dentro desse espaço de necessidade, né? Precisa se falar sobre isso, né? Precisa se escrever sobre isso, tocar sobre isso para tentar, né? Viver e não só sobreviver, né? Então é sobre, né? Viver e não sobreviver, é diferente a ideia, né? E a música, né, a aprendizagem musical, ela proporciona isso também. É evidente que não existe sempre o sentimento de falta, né, que a gente precisa de outros auxílios, mas a música, ela proporciona muitas coisas, né, e uma delas é essa, de conseguir, né, transpassar aquilo, talvez, que pela via da linguagem, da fala, não conseguiria. Né? Perfeito, perfeito. Luiz, e quais foram as conclusões que você obteve no seu trabalho de pesquisa? As conclusões que vieram, né, e grande, grande forma, né, digamos assim, é de que a música ela está aliada a uma transformação não só financeira, mas uma transformação de vida mesmo, de, 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 de cidadania ativa, de proporcionar, né, uma leitura sobre a vida, sobre o mundo. Né? Eu lembro demais de uma entrevista, né, de um rapper que ele falava assim: na minha periferia, a gente só podia escutar determinada música, né, em determinado bar, porque, né, era só lá que tinha o rádio, as paradas, então eu tinha que ir para lá. Só que eu indo para lá, eu tinha que ir todo, né, alinhado a uma cultura de roupa e tudo, né, tinha que pensar igual eles, tinha que falar sobre isso, mas eu queria só escutar a música. Eu queria só escutar o Eduardo Tadeu falando, né, o Eduardo Tadeu era um rapper do Facção Central, né, agora está em carreira solo, e aí eu queria só escutar, entendeu? E aí ele percebeu, nossa, os caras estão falando uma coisa e aqui no bar a galera tá escutando, mas tá fazendo outra. Tudo que o Eduardo Tadeu falava lá na música do Facção Central, que era errado, que não dava bom, a galera tava fazendo no bar, né? Mas eu tinha que estar nesses espaços porque eu queria escutar, né? Eu queria estar ali para poder pegar né, essa vibe musical. E aí eu lembro que ele falando assim, mas eu precisei também entender o que a música estava falando e analisar todo o que falavam e o que as pessoas faziam. Né? E aí isso é uma percepção crítica sobre a vida. Poxa, o cara está falando que isso é errado, o cara está falando que passou por isso também, se arrependeu, e os caras estão ouvindo, mas só pela batida, não estão ouvindo pela ideia, pela ideologia e tal. E aí ele, poxa, isso, e aí veio isso, e a gente consegue perceber que existe ali, para além da questão de batida, de beat, de rap, de flow, né, por exemplo, existe uma criticidade, existe um desenvolvimento crítico, de percepção sobre o que a música, né, traz. Na aprendizagem musical, né, existe a ideia, por exemplo, ia pela via do, da clássica, né? Lembro de, eu recebi uma entrevista, eu recebi um presente de uma flauta de brinquedo, né? E ficava tocando, né? E minha mãe cantando, e depois eu consegui adentrar em outro espaço, né? Tinha situações conflitantes que eu usava a música para tentar amenizar a dor, né? Tentar proporcionar, né, um alívio, digamos assim, a diversas condições, né, de violência que foram vivenciadas. Então, a música, cara, ela não tá ligada a só um som, a uma melodia, a uma harmonia, como a galera defende. Tem uma galera que defende aí, funk, rap é muito fácil fazer, porque é só uma batida e joga uma rima, mas não é só isso,
né? A música não está ligada a som, a sonoridade apenas. A música está ligada a uma perspectiva política, cultural, de movimento, né? E esse movimento, ele movimenta, ele é dinâmico. Então, não tem como você fazer comparações, por exemplo, a Quinta Sinfonia, não sei de quem, é música de verdade. Caetano Veloso que é música brasileira, que é MPB, esse funk, essas coisas não são. Brega funk não. Cara, não tem como, são origens diferentes, mas que tem uma ideia que perpassa a perspectiva de som, né, de arranjo musical. Né? Você pode comparar, por exemplo, sei lá, aqueles caras do rock que são impecáveis, né, musicalmente, o Dream Theater, né? O próprio Pink Floyd. Poxa, aí você pega uma galera, por exemplo, da periferia que está ali, por exemplo, o Freeze, o Magrão, que estão ali numa ideia de fazer, né, o sample e musicar e tal, e jogar uma ideia, uma vivência. Aí você vai fazer a comparação, mas é muito mais fácil fazer esse tipo de música do que essa outra que o Dream Theater ou o Pink Floyd faz. Cara, mas não é questão de dificuldade, não é questão de rigidez. Isso é uma luta de classificação. Saca o que eu falei anteriormente? O Bourdieu fala, isso é classificação, isso é um gosto que leva em consideração a dominação. Harmonicamente, né? Tipo assim, aí eu faço coisas mais difíceis, então eu sou melhor musicalmente do que fulaninho que só faz uma rima em cima de uma batida. Existe essa comparação, mas ela é uma comparação que está ligada a uma dominação, de dizer quem é músico e quem não é, saca? Show. E por último, você gostaria de comentar algo a mais que eu não perguntei, ou teria algum recado ou dica que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Bom, eu queria agradecer pelo convite, né? Eu fico feliz de estar aqui contribuindo de alguma forma, eu espero estar contribuindo. Falar sobre essas coisas que me implicam é muito interessante, é muito bom para mim também, e espaços como esses, assim, para a gente poder dialogar é legal. Vocês estão de parabéns. Falar assim, eu sou um defensor do estudo musical, do estudo de movimento, de resistência. Então, a galera que de alguma forma deseja estudar sobre isso, conhecer mais, eu acho que qualquer espaço, né, dentro da academia é propício para isso. Então, se você conseguir se aliar com pessoas que estão ali, né, buscando também, fica mais fácil. Eu consegui uma orientadora que topou a ideia e a gente foi, sabe? Foi mesmo assim, desbravando a academia e trouxe muitos resultados interessantes, e trouxe para a vida mesmo. Daí a proposta, por exemplo, do mestrado de estudar poesia marginal também, enfim, né, esses espaços, mesmo embranquecidos, elitistas, necessitam estudar sobre isso, porque, né, a gente tem que dizer lá, olha, não é só assim que se faz música, não é só assim que se faz psicologia, é assim também, e você vai aceitar. Doendo ou não, eu vou fazer isso, né? A gente bota a cara no mundo mesmo e vai. A gente tem as consequências, né? Tem as caras feias, tem gente falando que isso aí não é psicologia, que isso aí não é estudo que preste, mas a gente está lá lutando por aquilo que a gente acredita que de fato pode ser, né? E a gente tem que estar tá se inserindo nesses espaços e mesmo que achem ruim, a gente não está nem aí, não. Eu, pelo menos, já foi esse o tempo que eu me importava com isso, né? E aí a gente tem que lutar pelo aquilo que a gente acredita. E eu acredito no mundo dos movimentos culturais, eu acredito nos movimentos periféricos de poesia marginal, eu acredito na cultura de resistência. Eu não acredito que existe só uma linha de pensamento, eu acredito que existe várias, diversas, e que podem sim dialogar. Aí fica mais nesse sentido mesmo. É isso. Muito bem. Luiz, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Musicast. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio.
Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com as bolsas para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Equipe responsável pelo Musicast. Roteiro e apresentação: Carla Viana e Daniel Silva. Edição: Matheus Eleudo e Douglas Lopes. Trilha sonora: Caio Viana e Rodrigo Gadelha. Social media: Fran Nascimento e coordenação geral: Marcelo Matheus.